Uma realidade que chama a atenção em todo o mundo. Os casos de câncer de mama crescem e as mulheres, pelo que o estudo mostrou, estão se cuidando cada vez menos. Esse trabalho, o trabalho desses pesquisadores, inclusive brasileiros, mostra essa situação e foi publicado numa revista científica britânica super respeitada no mundo. E esse trabalho foi divulgado essa semana. E nós temos a seguinte situação: a falta de informação e o estigma em relação à doença são fatores que trazem barreiras para o diagnóstico e o tratamento. Aí eu convidei aquele nosso amigo mastologista e também oncologista, Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que sempre acompanha esses trabalhos e atende aos meus pedidos, quando eu peço aí. Obrigada mais uma vez, viu, Juliano? Para mim é um prazer estar aqui. A gente falar mais uma vez de um assunto que a gente sempre bate na tecla aí. E precisamos, Informação, acesso, equidade aí de tratamento. Quer fazer uma pergunta para o Dr. Juliano? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Esse estudo veio mostrando esse tipo de situação, ou seja, dificuldade para o diagnóstico precoce, para o tratamento. O que acontece que essa mulher não consegue chegar e continuar, Juliano? Mônica, essa publicação da revista Lancet, que foi recente agora, tem até o Dr. Carlos Barrios, que é um oncologista brasileiro de renome internacional, mostra que, apesar de todos os esforços que a gente tem, ainda tem barreiras que a gente precisa desmontar. Tem alguns pontos que a gente consegue e precisa conseguir melhorar nessa jornada da paciente. Então, o que é importante? A partir do momento que essa mulher tem uma alteração na mama e ela precisa buscar um sistema de saúde, uma avaliação médica, a gente precisa acompanhar essa paciente desde esse primeiro momento. É o que a gente chama hoje de uma possibilidade de navegação dessas pacientes. Uma linha de cuidados onde, desde um primeiro momento, a gente auxilia e monitoriza essa paciente durante toda essa jornada aí de exames, consultas, resultado. A paciente hoje vai ao posto de saúde, por exemplo, consulta com o médico, a médica, ganha um pedido de mamografia. Aí ela leva 60, 90 dias para fazer a mamografia. Essa mamografia, muitas vezes, o resultado dela se perde nesse sistema. É uma mamografia com uma lesão suspeita, precisa de biópsia. Ela demora mais 45, 60 dias para pegar esse resultado. Ou às vezes não pega esse resultado porque ela se perdeu nesse sistema. O sistema não está programado para alertar também essa mulher e fazer uma busca ativa. Esse é um passo de atraso. A paciente pegou esse resultado de biópsia, ela precisa entrar em outra porta, que é do hospital de tratamento oncológico. Então, para fazer cirurgia, para fazer um tratamento com quimioterapia, seja o que for, existe mais uma fila. E existe mais barreiras, dificuldades de acesso a essa entrada. E a gente ainda hoje precisa melhorar muito essa monitorização. A paciente, além da dificuldade de um diagnóstico complexo, difícil que ela está enfrentando nesse momento, ela tem essas barreiras para entrar nos serviços. Então, o que a gente precisa é de uma melhor organização desse fluxo. Isso pode ser feito com o que nós chamamos de navegação. Já tem estados no Brasil que têm feito esse processo de navegação. Ou, de uma outra forma, a gente também chama isso de linha de cuidados. Dar a mão para essa paciente e acompanhar ela durante todo esse processo para facilitar essa jornada. E a gente diminuir esse aumento, eu fui até um pouco aqui, diminuir esses casos de câncer de mama e também a mortalidade que vocês perceberam que aumentou. E aí, aqui no país, a gente tem algumas cidades que têm feito esse processo de navegação e tem dado certo? Nós temos cidades, temos estados, no Rio de Janeiro é um dos estados precursores aí que se faz uma navegação de uma forma mais otimizada, de uma forma de rotina, de pacientes oncológicas, onde isso parece que tem dado muito certo. Então, a gente consegue diminuir esse intervalo de diagnóstico, ou necessidade de diagnóstico e tratamento. E a gente sabe que esse intervalo sendo encurtado, a gente ganha em vários aspectos. Ganha em possibilidade de cura, ganha em diminuição de custos de tratamento. Quanto mais essa paciente demora para chegar para o tratamento, a gente pode perder o tempo de tratamento ideal para ela
e ter que instituir tratamentos mais caros, mais complexos e menos efetivos. Juliana, a gente está discutindo aqui, você sempre me ajuda em relação a isso, né? Essa questão de alertar as mulheres e os homens também em relação ao câncer de mama. A gente tem visto, porque até nesse estudo se propõe justamente essa discussão um pouco mais, né, efetiva. Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de discussão envolvendo, né, as autoridades de saúde, os profissionais da saúde, lideranças políticas. A gente tem percebido isso, Juliana? Fico me perguntando, Sim, a gente tem. Eu acredito, Mônica, que é um assunto que a gente cada vez mais tem colocado a sociedade junto e existem inúmeras ONGs, inúmeras associações que buscam colocar o paciente na mesa de discussões, colocar aí o poder público, colocar os profissionais de saúde para a gente conseguir juntos alinhar a melhor estratégia para diminuir todas essas dificuldades. O que a gente percebe é que mesmo conversando sobre Outubro Rosa em outubro e o ano inteiro, essa informação muitas vezes não chega aonde deve chegar. Então a gente precisa focar e ainda falar mais sobre isso o ano todo. E a outra coisa é que essas pacientes, muitas vezes, apesar de saberem que tem alguma coisa diferente na sua mama, elas têm ainda o medo, o receio de procurar diagnóstico e tudo mais. Outra coisa mais importante ainda é que não se discute e tem entrado hoje nas mesas de discussão, nos debates, é que essa paciente, a partir do momento que ela faz um diagnóstico de câncer, ela muitas vezes é um arrimo de família, ou ela tem uma contribuição na renda familiar muito importante, ela que cuida dos filhos. Então, no momento do diagnóstico desse, existe um desmoronamento de toda a estrutura familiar e não se coloca na história de tratamento o custo que isso gera. A paciente ganhou o tratamento no hospital aqui ou no hospital próximo da cidade, mas ela não tem o custo para o transporte, para ficar lá. Quem vai cuidar dos filhos? Então, é muito mais cenários que a gente precisa abordar e cuidar também. Urgentemente. Mariela, eu vou precisar de mais um tempinho aqui com o doutor Juliano, só para trazer algumas perguntas. Por exemplo, tem uma nossa amiga aqui, olha, procurou uma unidade de saúde, tem o pedido, há 2 anos está na fila para fazer exames. Se eu tiver que fazer, tipo assim, agilidade, ela vai ter que pagar. Olha a situação. É o que a gente está falando aqui. Inaceitáveis, né? Inaceitáveis. Bom, essa pergunta eu vou passar para o doutor Juliano depois, né? Infelizmente, questionando aqui a saúde e essa demora para poder fazer os exames e que traz isso, reforça isso que você está falando, dessa agilidade, dessa conversa que precisa juntar todo mundo quanto antes, certeza. Né, Juliano? Obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo quando precisar. Conto sim. Esse é o doutor Juliano Rodrigues da Cunha, ele que é, né, mastologista, oncologista com a gente aqui hoje, trazendo essa questão do câncer de mama, e o Manhã Total sempre vai falar a respeito disso, tá?